Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais uma série de estudos Parábolas de Jesus. Hoje nós vamos estudar a seguinte parábola: os discípulos de Jesus, o sal da terra. Jesus utilizou o elemento da natureza cloreto de sódio, conhecido como sal, para tipificar a relação de aliança espiritual dos cristãos com o Senhor, bem como a capacidade destes cristãos de influenciar a cultura do mundo humanístico. Neste estudo da série Parábolas de Jesus, vamos compreender a narrativa e os ensinos espirituais dos discípulos de Jesus como o sal da terra. Na narrativa do texto bíblico, nós vamos encontrar em 3 passagens bíblicas sobre o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Marcos capítulo 9, versículos 49 ao 50, diz assim a palavra do Senhor: Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Lucas capítulo 14, versículos 34 a 35 diz: O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a partir destes 3 textos bíblicos que falam sobre o sal da terra, o condimento sal, normalmente ele é utilizado para conservar e preservar o alimento da decomposição e conferir também tempero, ou seja, dar sabor ao alimento. Entretanto, se o próprio sal não for conservado, este, pelo processo da ação da umidade, perde a sua salinidade por causa das impurezas e também perde a sua capacidade de conservação e sabor. É o que está escrito nos 3 textos que nós lemos há pouco. Então, Jesus utiliza o sal para, a partir desta compreensão natural, revelar a ocorrência de processos espirituais com aqueles que temem a Deus. Cristo, ao proferir a parábola, os discípulos de Jesus, o sal da terra, nos proporciona os seguintes ensinamentos contextualizados para o nosso tempo. Em primeiro lugar, nós temos uma aliança perpétua com Deus. Então, pegando o texto de Marcos 5,13, parte deste texto, ele diz: Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Eu vou repetir. Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Jesus então diz textualmente que nós, cristãos, fomos consagrados a Deus através de uma aliança perpétua, onde entregamos a nossa vida a Jesus, reconhecendo-o como nosso Salvador e nosso Senhor.
somos sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor, feitos à sua imagem e semelhança, para salvação e vida eterna, mediante, então, a fé em Cristo Jesus. Se você confessa Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor, você tem uma aliança perpétua com Deus. Vós sois o sal da terra. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Jesus tipificou este sacrifício na cruz do Calvário, sacrifício dele na cruz do Calvário, quando tomou o meu e o seu lugar para a remissão dos nossos pecados, para nos conceder a salvação e a vida eterna. Somos purificados e santificados, ou seja, separados do pecado e consagrados a Deus. A santificação pelo sangue de Jesus derramado na cruz de Cristo. Nós somos o sal do sacrifício, que eram aplicados outrora nas ofertas no Antigo Testamento, como símbolo da aliança perpétua com Deus. O apóstolo Paulo diz que nós fomos crucificados na carne com o Senhor Jesus. Levítico, capítulo 2, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Levítico 2, 13. Todavia, oferta dos teus manjares, ou melhor dizendo, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar. O sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então, vou repetir aqui o versículo 13 de Levítico, capítulo 2. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar. O sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. Portanto, nós temos uma aliança perpétua com o Senhor. Segundo ensinamento, Deus quer transformar o mundo através de nós. Ou seja, nós, cristãos, devemos transformar o mundo pela paz. E isso está em Marcos, que nós lemos também, capítulo 9, versículos 49 e 50. Então, diz assim, parte destes dois versículos: porque cada um será salgado com fogo. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Devemos transformar o mundo pela paz. Então, tendo uma aliança perpétua com o Senhor, agora nós devemos transformar o mundo, sociedade, pelo vínculo da paz. Se somos temperados em nosso caráter com o Espírito de Deus, ou seja, salgado com fogo, nós somos temperados com sal. Ou seja, nós somos temperados, salgados com fogo. Então, nós devemos, se somos temperados, salgados com fogo, o que é o Espírito de Deus, então nós devemos promover a paz. Ou seja, viver sem um espírito de rivalidades, ser amáveis uns com os outros e mantermos sempre o caráter de Deus em nós,
puro e santo, segundo a natureza de Cristo. Quem é de Cristo não vive em rivalidades. Quem é de Cristo prega a paz. Quem é de Cristo não discrimina. Quem é de Cristo prega a palavra, ensina a palavra, evangeliza o mundo. Efésios, capítulo de número 4, versículos 1 ao 7 diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Portanto, aí está quando Jesus disse, porque cada um será salgado com fogo, com o Espírito de Deus. E se somos salgados com o fogo, o Espírito de Deus, então nós temos o sal em nós mesmos. E pela paz nós devemos viver uns com os outros, transformando o mundo pela paz, pela longanimidade, pela humildade, pela sabedoria de propagar, ensinar os preceitos, os ensinos do reino de Deus. O sal, então, preserva. E os discípulos de Jesus devem preservar os valores do reino de Deus em sua cultura. Por isso que nós devemos transformar o mundo pela paz, preservando os valores do reino de Deus na nossa cultura. Então nós devemos pregar o evangelho com influência e com poder. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 2, nós podemos ler: Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Portanto, pregar a palavra de Deus. Esta é a ordem que vai fazer com que venhamos a transformar o mundo pela paz. O terceiro ensinamento é que nós não devemos perder a essência da natureza cristã. E aí nós vamos pegar partes dos 3 textos lidos. Em Mateus 5,13 diz assim: Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Marcos 9, 49, 50, uma parte do texto diz: Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? E Lucas 14, 34, 35, parte do texto diz: Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Portanto, aí, 3 passagens com a mesma mensagem. Nós não podemos perder a nossa essência de ser cristão. Nós não podemos perder a nossa natureza de Cristo em nós. Soldados romanos, eles recebiam seus salários com sal.
que à época tinha um alto valor. Então, nós temos um alto valor para Cristo. E como prova desta condição, o Senhor deu a sua vida por nós. Devemos ser, então, resistentes às perseguições, aos sofrimentos por causa da nossa perpétua aliança com Deus. Por causa da nossa missão na terra. E qual é a nossa missão na terra? Ser sal na terra. De transformar o mundo para não nos tornarmos insípidos e perdermos a maior dádiva de Deus para a humanidade, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, 3 foram aí os ensinamentos desta parábola. Primeiro, temos uma aliança perpétua com Deus. Segundo, devemos transformar o mundo pela paz. Terceiro, não devemos perder a essência da natureza cristã. Concluindo então o nosso estudo de hoje, somos a imagem e semelhança de Deus e por isso nós devemos assumir a natureza e a essência de suas virtudes, ou seja, ter de forma permanente o caráter de Cristo, transformar este mundo por meio do Evangelho de Jesus e pelo vínculo da paz, rumo à salvação e vida eterna. O evangelista Lucas registra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou repetir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós somos sal da terra. Jesus disse: vós sois sal da terra. Uma aliança perpétua com Deus. Para transformar o mundo através da mensagem de Cristo. Para nunca venhamos a perder a essência e a natureza cristã para alcançar a salvação e a vida eterna. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus, nunca nossa. No nosso próximo estudo, da série Parábolas de Jesus, vamos estudar a parábola: os discípulos de Jesus, luz do mundo.